Olá, o tema da nossa aula de hoje é conto e mini-conto. Você sabe o que é um conto e um mini-conto e como criar? Aproveite as dicas de hoje. Um conto é uma narrativa curta em que existem poucos personagens e nunca são analisados profundamente. Os acontecimentos são breves, sem grandes complicações de enredo, há apenas um clímax, no qual a tensão da história atinge seu auge. No conto, o tempo e o espaço são elementos secundários, podem até não existir. Além disso, os próprios acontecimentos podem ser dispensáveis. Olha só, hein? Há, por exemplo, contos de Machado de Assis, nos quais simplesmente não tem nada que acontece, pois o essencial está no ar, na atmosfera, na forma de narrar e no estilo de cada autor. Existem diversos tipos de contos, realistas, populares, fantásticos, de terror, de humor, infantis, psicológico e os famosos contos de fadas. O conto de fada é aquele que tem a natureza espiritual, ética e existencial. Retratam a história de heróis, heroínas. E o conto maravilhoso? No conto maravilhoso, o enredo se desenvolve num ambiente mágico, com animais, gênios, plantinhas, objetos mágicos e duendes, sem a presença de fadas, hein, gente? E o conto fantástico? O conto fantástico é aquele que é a presença de um mundo irreal, com situações improváveis e ações que transpassam a realidade além do humano. Quem é fã de Harry Potter aí, hein? Acho que muita gente conhece, hein? E os contos de mistérios? São aqueles contos que criam expectativa e suspense. E temos também os contos de terror. São aqueles que visam provocar sentimentos de medo no leitor e situam temas como morte, doenças, crimes e até catástrofes naturais. Se liga nessas dicas para escrever o seu conto. O enredo do conto deve apresentar, em linhas gerais, as seguintes fases: a apresentação do tema, a complicação ou a evolução dos fatos, o clímax, que é aquela situação principal, e por fim, a solução ou o desfecho. Passo a passo para a elaboração de um conto. Encontre um tema que não seja complexo. Inspire-se em cenas ou fatos de um cotidiano. Construa personagens. Estes personagens devem cumprir uma função. Deve-se pensar em gostos, hábitos, pontos de vista, etc. Defina o tempo. Quando vai passar a sua história, hein? É no presente, no futuro ou no passado? Escolha um ponto de vista. E a pessoa que vai narrar a história? Vai ser em terceira, em primeira pessoa? O narrador vai participar da história? Desenvolva sua história. Pense na introdução, no desenvolvimento e na conclusão. O título não deve sugerir o conteúdo do conto. Os títulos curtos são sempre melhores e mais instigantes. Elimine explicações e descrições que não tenham importância para a história. Cortar parágrafos é dar movimento mais dinâmico ao conto. Então, olha, dê uma resumidinha aí. Se você gosta muito de descrever, contar detalhes, dê uma resumida aí, economize nos parágrafos, hein, gente? E o mini-conto? O que é um mini-conto, hein, professora? É um conto pequeno, como o próprio nome diz, mini. Portanto, deve ter as características do conto. Narratividade, ou seja, tem que ter narrador, personagem, espaço e um tempo. Se liga nessas dicas. Dica número 1. O seu mini-conto deve ter efeito, intensidade e uma tensão. Isso tudo em um número limitado de caracteres. Mini-contos são aqueles contos com até 200 caracteres.
microcontos, até 150 caracteres. Nanocontos é o menorzinho, hein, gente, com até 50 caracteres apenas. Ah, professora, eu não sei o que é um caractere. Caractere é qualquer letra, sinal de pontuação ou espaço em branco que tem no seu texto. Ah, e o título não entra na contagem, viu? Os minicontos são ficção e têm como objetivo envolver o leitor no enredo. Utilize um bom título, pois ele é uma isca para seu leitor. Pode ter humor, mas não uma piada. O subtexto é o melhor do miniconto. É o que não está dito, aquilo que cabe ao leitor descobrir, imaginar. Quanto mais leituras possíveis, melhor o seu miniconto será. Qualquer assunto pode servir de inspiração para a criação de um bom minicontos, contos maiores, notícias de jornal e a observação da sua própria vida, mas, sobretudo, a leitura, o conhecimento. E para finalizar, faça tudo diferente. Tente, invente. O miniconto é a síntese da sua criatividade. Trago aqui para vocês alguns exemplos de minicontos. Título: Atendimento. Valentina, mais uma vez, vestiu sua boneca e a levou ao hospital para seu procedimento. Não esqueceu de colocar o lenço na cabeça, igual a ela. Chegada da vida. Naquela casa, a morte era desejada por todos porque faltava o principal. Mas quando o amor ali entrou, todo aquele desejo correu para fora. Fotografia. Pai e mãe abraçados, amor e cumplicidade evidentes. Tia Dulce, carinhosa, embalando Carol. Vó Nena entre os netos, sorridente. Crianças preenchendo cada canto, hoje em dia mal se falam. Da janela, passa mulher grávida, passa carrinho de bebê, passa menina de bicicleta, passa casal apaixonado, passa velhinha, e essa dor aqui dentro não passa nunca. Vocês perceberam que todos os minicontos têm enredo, têm personagem, têm um espaço, têm um tempo? Então é isso, gente. Um miniconto deve transmitir em poucas palavras o conteúdo de que um texto, um conto maior, transmitiria para o seu leitor. E agora que você já sabe o que é um miniconto, dê asas à sua criatividade e crie o seu. E é isso, pessoal. Lembrem-se de deixar o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para novas notificações. Valeu, hein?